Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui em mais um Café com Rosana Paz e é com muito prazer que eu estou aqui transmitindo vários assuntos relevantes para você, como família, relacionamento, enfim, vários aspectos, empreendedorismo e principalmente como que a gente vive a vida com os valores cristãos e nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Tá? Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, mais uma segunda-feira com vocês e eu tenho uma convidada muito especial. Ela é uma pessoa doce que eu conheci há pouco tempo através de uma amiga e ela vem com uma carga muito grande para falar de um assunto que eu acho super importante da gente abordar. Tá? Ela fala sobre a maternidade perfeitamente, maravilhosamente bem. Ela tem um nenenzinho de quase 2 anos, o Rael, e ela se dedica como mãe e ela passa isso para as mulheres que acompanham ela e também ela fala sobre prevenção de abuso sexual infantil. Esse é um assunto muito importante e a gente quer passar isso para vocês hoje aqui no Café com Rosana Paz, tá? Então, seja bem-vinda, Lorena. Obrigada. Obrigada por mais aceitar uma meu vez. convite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com o pessoal aí que está assistindo. E eu quero abrir hoje um pouquinho desse mundo materno para vocês, né? Trazer um pouquinho sobre criar o seu filho, sua filha, nesse meio cristão, né, fazer da melhor maneira. Sim, sim. Sabe por que eu gostei, assim, desse assunto? Porque uma das minhas maiores preocupações, eu tenho 2 filhos adolescentes, tá? Sim. Um de 18 e uma menina de 16 anos, o Gabriel e a Larissa. Quero mandar um beijo para eles, que eu amo muito, mas eu sei que é um desafio a criação como mãe, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, né? E a gente se cobra muito como mãe, né? Eu acho que a mãe, ela vive eternamente se sentindo culpada, assim, né? Sobrecarregada, né? Em vários aspectos. E eu senti no coração, não, vamos falar para as mães. Tem muitas mães precisando de um auxílio, de uma palavra, de um direcionamento. E quando eu te conheci, aí comecei a ver seus lives e vi seus aconselhamentos lá no Instagram, eu falei, é a Lorena. E obrigada por você estar aqui. Amém, é um prazer. Compartilhando, assim, sua sabedoria, seu conhecimento de uma forma sempre com muito amor, muito leve. É um prazer, né? Ainda mais quando a gente fala das coisas do reino de Deus, né? Verdade. Para abençoar outras pessoas, outras famílias. É um prazer, é algo que realmente, assim, eu sinto que Deus me chamou nesse tempo para isso. Para esse despertar da família, né, na criação dos seus filhos. É o que a gente está fazendo para dar ao mundo meninos e meninas, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, né? Como que a gente está realizando esse trabalho, né? Verdade, verdade. E é gostoso falar, né, de Deus e saber que a gente, nem que seja uma sementinha assim, sim, que você está plantando assim no coração de cada mãe, de cada educador, sim, né, que vai fazer diferença lá na frente. E você sabe, Rô, que assim, as mães, na verdade, não é... A gente falou sobre essa questão da mãe se sentir sobrecarregada, se sentir, enfim, esgotadas muitas vezes pelo tanto que elas têm, né, de trabalho dentro de casa, fora de casa. São muitas funções, né? São N funções que as mães têm, né? Mas muitas mães se sentem perdidas quando a gente fala sobre essa questão de criar os filhos, né, nesse método cristão. Então elas ficam um pouco perdidas nisso, porque são tantos afazeres no dia a dia e elas, sim, pensam assim, poxa, eu não vou dar conta. E muitas mães depositam essa responsabilidade de criar e educar os seus filhos na igreja, né, no lugar em que elas estão. E isso a gente precisa trazer em pauta, né? Verdade. Porque assim, Lorena, a gente educa os nossos filhos emocionalmente, a gente educa os nossos filhos com educação natural e a gente precisa educar os nossos filhos também no Evangelho, sim, né? E essa é uma responsabilidade dos pais, espiritualmente falando. Né? Essa é uma responsabilidade dos pais. E hoje eu vejo que muitos pais estão perdidos, né, quanto a isso e depositam total confiança em que a igreja fará esse papel, sim, quando sim, na verdade nós somos responsáveis por, sim, isso, né? Eu acho que é um momento assim de nós, né, pais, mães, não tem coisas que a gente não pode terceirizar, né, para a igreja, para a escola.
os nossos filhos, a nossa criação, nossa responsabilidade. É um papel nosso da gente assumir isso, né? Até porque eu hoje trabalho com as crianças, né? E assim, é uma vez na semana que nós estamos com a criança. Então a gente planta a semente do evangelho ali. Eu costumo falar, nós não temos salinha infantil, nós temos culto infantil, né? É um culto, é uma ministração para as crianças. Então as crianças ali são ministradas, mas eles têm outros dias na semana. Que é a maior parte, né? É a maior parte, e é ali que está o precioso tempo deles, né? É onde realmente essa semente precisa ser plantada e cultivada, né? E durante os dias, para que eles lá na frente tenham argumentos, tenham base, né? Isso, para poder se posicionar. Só para vocês saberem, gente, a Lorena, ela é ministra do Evangelho. Ela é esposa de um pastor, né? Eles recentemente abriram uma igreja no Recreio, né? Quer falar um pouquinho, Lorena, do trabalho bonito que vocês estão fazendo lá? Ela me contou um pouco antes aqui da gente começar as gravações, do trabalho que tem sendo feito lá. E fala um pouco também do evento que vocês tiveram. Sim. Né? Pode... Sim. Fala, nós éramos da Igreja de Nazareno em Mesquita, o pastor Amadeu, pastor que nos recebeu e nos amou. E o pastor Amadeu nos enviou para a missão do Nazareno no Recreio dos Bandeirantes. Então, hoje nós estamos, através do envio do nosso pastor, ali como missão do Recreio. E há 3 meses nós estamos ali implantando naquele lugar o reino de Deus. E está sendo assim, lindíssimo o que Deus tem feito através daquele ministério. Nós estamos em apenas 3 meses, já tivemos batismos, pessoas estão sendo libertas, estão sendo salvas. Então, as pessoas estão sedentas, né, Lorena? Lorena? A gente estava falando ali com a Rosana, pessoas chegam na porta da igreja e querem ouvir a palavra de Deus e entram ali porque precisam daquilo, né? E é um ambiente que já tem várias igrejas maravilhosas. No Recreio, a gente sabe, Recreio Barra, tem igrejas lindíssimas, maravilhosas, com suporte espiritual, que realmente, né, vão dar esse suporte, discipulado, enfim. Mas as pessoas param, olham a igreja aberta e param e querem ouvir a palavra de Deus. Então a gente está ali. Isso é maravilhoso. Está ali na Bem-vindo de Novaes e fazendo um trabalho que Deus colocou no nosso coração. Estamos muito felizes que quando a gente faz a vontade de Deus, é assim, né? A gente se sente em paz, se sente feliz, as coisas acontecem. E foi uma reviravolta, né? Porque vocês tinham projetos totalmente diferentes, né? Você e seu esposo, sua família. A gente tinha o projeto de passar um tempo fora, recebemos um convite para ir para a Inglaterra, pastorear na Inglaterra. Era algo que a gente já vinha orando. Só que Deus faz as coisas do jeito dele, como Ele quer, né? Da forma dele, e ele foi mudando todo o percurso e mostrando pra gente que, na verdade, o que ele queria era aqui. Era aqui. Tem tanta gente pertinho da gente precisando de ajuda, né, Lorena? E aí a gente, também é importante a gente estar sensível à voz de Deus, né? Verdade. E a gente ficou sensível à voz de Deus e obedeceu, e nada melhor do que obedecer. E a gente está muito feliz ali, cumprindo o que Deus chamou a gente para fazer. Há 3 meses só. Que bom. Você falou para mim que teve um evento recentemente para crianças, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim. Esse evento que nós tivemos dia 13 e 14 de agosto é um evento que a gente tratou abuso sexual infantil, prevenção do abuso sexual infantil. Por que esse evento? Por que falar sobre isso? Esse não é um tema que a gente ouve com tanta facilidade. É raro, né? É raro. Parece que as pessoas não... Tem um certo tabu. Não querem tocar muito. Quando a gente fala, mas por que tem um certo tabu, né? Porque a maioria dos abusos sexuais são feitos dentro de casa ou com pessoas próximas. Então existe esse tabu do... Se você contar... né? Primeiro que o pedófilo, ou a pessoa que está ali aliciando a criança, ela faz todo um cerco, né? E ela tenta ali de qualquer maneira fazer silenciar aquela voz. Então, quando ele consegue silenciar aquela voz, a criança fica com tanto medo de falar, que aquilo vira um tabu realmente para ela não consegue se expressar, né? Ela tem medo, depois de todas as ameaças, né?
E aí acaba que esse assunto vira uma coisa muito difícil de se tratar. Ô, Lorena, o que você está falando, isso traz consequências enormes na vida do adulto, né? Dessa criança que foi abusada. E como que ela leva aquilo na vida adulta mesmo? Como que isso pode impactar? Então, por isso que eu acho que a gente tem que abordar esse assunto para a gente agir na prevenção. Porque para tratar depois de todos esses traumas que acontecem é muito mais difícil, né? Sim, sim. E como eu falei, né? Vira realmente um tabu. Então, os próprios pais não sabem como lidar com essa situação porque não tiveram essa informação. E assim, a gente está falando de uma geração que hoje tem inúmeras informações por aí, mas que não se fala muito desse tema. Então é algo que não se sabe como tratar. Um pai chega ouvindo do seu filho que foi abusado, ele não sabe como reagir, ele não sabe como acolher. Né? A gente ouve várias histórias de crianças que vão relatar abuso sexual e antes de ser acolhidas, elas são espancadas muitas das vezes, porque você está falando besteira. Gente. O fulano não fez isso, não, eu confio. Né? Então, assim, a gente precisa tratar. E esse curso, a gente fala muito sobre isso. Na verdade, a gente tem um dia antes que a gente trata com os pais e educadores infantis. Isso tanto para ministérios quanto professores escolares, enfim, educadores infantis em geral. E os pais, para aprenderem a receber essa informação. Então a gente ainda tem isso, né? Como que o pai vai receber? A forma como o pai recebe essa informação faz toda a diferença para a criança. Ou ela vai se sentir acolhida, ou ela vai se fechar naquilo e ela nunca mais vai se abrir novamente para falar sobre esse assunto. E os traumas ali nunca vão ser tratados. E tem muitos pais que não estão preparados para ouvir, porque é duro. Imagina você, poxa, ouvir do seu filho ou de sua filha que foi molestado. E realmente precisa ter esse tratamento para os pais também, né? Os pais. São 2 dias esse evento? São 2 dias. No primeiro dia a gente fala com os pais e educadores e no segundo dia pela manhã continuamos esse papo. À tarde a gente faz um chá de bonecas para as meninas. E para os meninos a gente faz um encontro de heróis. Esse encontro de heróis e chá de bonecas, a gente vai falar sobre a prevenção do abuso sexual para eles, mas de uma forma bem lúdica, uma forma que não vai ferir a inocência deles. Então a gente utiliza de teatro, a gente utiliza de dança, a gente utiliza de música, de fantoches. Então a gente tenta trazer de forma lúdica as informações que eles precisam para quando um possível abusador se aproximar, eles saibam como reagir. Já saberem assim, não, o limite, né? Isso aqui então a gente legal, ensina. Isso aqui não. Esse é o toque do sim, esse é o toque do não, é o toque que não pode. Esse é o toque que tá legal, esse é o toque que não. Quem eu vou procurar caso eu receba um toque desse. Então tudo isso a gente passa para as crianças, a gente dá essa informação, né? Então realmente é algo que a igreja precisa despertar. Porque as crianças sofrem abuso, isso não podemos negar, isso é real e agora na pandemia os números subiram muito. Muita gente dentro de casa, né? Dentro de casa e mais vulnerável, porque como eu falei, a maioria das pessoas que são abusadas por pessoas próximas, de confiança da família. Então, quanto mais dentro de casa, a pandemia deu isso, né? A pessoa muito dentro de casa e mais próximo da criança vai estar. Então, esses índices aumentaram. E assim, a gente sabe que os índices são altíssimos, porém nem todo mundo denuncia. Então, você já imagina... abaixo do que acontece na realidade. Então, você já imagina quantas crianças passam por isso, porque se denunciando já são muitas... Imagina as que sofrem caladas. E Lorena, uma outra coisa assim, a gente nunca acha que vai acontecer dentro da nossa casa, né? Então nós como pais, a gente de repente não dá muita atenção para isso, não. Aqui a gente, nossa família é muito amor, né? Eu tenho controle de tudo. Então eu acho que vale de conscientização para a gente ficar mais atento, assim, até no comportamento das crianças. Às vezes a criança está mais introspectiva, né? Existem sinais para identificar quando uma criança é abusada. E outra coisa, qual é a faixa etária assim que você já pode começar a falar para a criança desse assunto? Sim, muito bom você falar sobre isso, Rosana, porque as crianças, elas são muito sinceras, né? A gente até fala, a criança não mente, né? Então a criança não mente, mas ela pode
não falar, mas ela vai demonstrar. Então, assim, ela pode omitir, né? Por medo, né? Isso, ela pode não falar com todas as letras, Sim. mas ela vai demonstrar através da sua atitude. Então, muitas se fecham, né? Muitas ficam mais fechadas, outras já ficam mais rebeldes, outras já querem mais a atenção dos pais, Sim. outras já ficam mais chorosas, mais deprimidas. Então, assim, são coisas que os pais precisam estar atentos. Poxa, meu filho não tinha essa reação. Por que agora ele mudou? O que está acontecendo, né? Então, realmente, os pais precisam estar atentos aos seus filhos. Que isso também é uma coisa que hoje é muito difícil, porque na correria do dia a dia, os pais saem para trabalhar de manhã, chegam à noite, às vezes chega a ter uma pessoa cuidando do seu filho o dia inteiro. E o filho tá ali querendo atenção e não tem muito, né, esse contato, essa intimidade com seus filhos. Então, eu até peço um apelo. Tenham um tempo de qualidade com seus filhos. Nada vai pagar isso, né? Por mais que você trabalhe a semana inteira e tudo bem, né? Precisa trabalhar, mas ter o tempo de qualidade do seu filho, separar um tempo com ele, sabe? Olhar nos olhos dele, saber se tá tudo bem, né? Ouvir dele se ele tá feliz, né? E Lorena, e em épocas também das mídias sociais, né? A gente vê assim, o pai e a mãe chegando super cansado, aí fica cada um no seu celular, a criança também tá ali na internet e acabou. Tá cada um na sua vidinha, ninguém tá atento ao que o outro tá passando, não existe diálogo. Exatamente. E a vida vai passando dessa forma, né? E a consequência disso é um filho que futuramente não escuta os pais, né? Porque se você não acolhe essa criança na sua fase, né, da infância, ela vai crescer sem apego aos pais. Ela vai crescer sabendo que ela não foi a prioridade. Sim. Né? Sabendo que os pais estavam sempre com algo melhor, né? Visivelmente. Então, ela vai crescer e vai achar que ela não é importante naquele meio. Então, isso gera inúmeras coisas, né? Infelizmente, assim, a gente precisa realmente estar atenta a essa questão do abuso sexual, porque, como a Rosana falou, isso traz traumas absurdos e que a gente não consegue medir, né? Tem pessoas que não lembram dos seus traumas. Às vezes você vê uma pessoa, já um homem, uma mulher, maduros, mas que tem traumas que não sabem de onde vieram. Né? Tem traumas assim que... Como se bloqueasse, da mente, o que aconteceu. Exatamente, como se bloqueasse da sua mente. Realmente existe isso, né? Quando o trauma ele é muito forte, o nosso cérebro ele tende a bloquear. Né? Então, algumas pessoas realmente esquecem daquilo que aconteceu. Mas aí a gente vai lá atrás e muitos abusos acontecem quando a criança ainda nem fala. Né? Não, mas ele não lembra. Acontece muito isso também, Rosana, por exemplo. Pais que sabem que os filhos foram abusados nesse período, vamos supor, 0 a 2 anos, né? Que é o período que não se tem tanta comunicação, né? Verbal. E os pais sabem que a criança foi abusada, mas o pai fala assim, não fala nada porque ele não lembra, então não vamos tocar nessa ferida, porque ele é muito pequenininho e ele não vai lembrar do que aconteceu. Gente, lembra. Tá lá no subconsciente. Aí, como é que faz? Então, aí é um processo, né? Porque assim, é por isso que a gente fala no curso, a gente precisa tratar com os pais primeiro. Porque os pais... Imprescindível, a condução disso, né? Isso precisa, porque primeiro essa barreira precisa ser caída, né? Os pais precisam sim tocar no assunto que dói naquela criança, mesmo que ela não saiba por que ela sofre. Tem que tratar a ferida, né? Tem que tratar a ferida, né? Então, assim, nesses casos a gente sempre orienta um terapeuta, né? A criança precisa ser acompanhada espiritualmente e também emocionalmente. Ela precisa estar amparada de todos os lados. Sim. Né? Porque vai acontecer uma hora, pode ser que na fase adulta dela, ela foi abusada na sua infância e viveu a vida inteira cheia de coisas e ninguém sabe por quê. Mas pode ser que na sua fase adulta venha a imagem. Pode ser que na fase adulta ela lembre, tenha aqueles flashes. Um flash de memória. Pode ser que algo desencadeie aquela lembrança. E aí, agora, né? Então, assim, é importante porque quanto antes você tratar o abuso,
menos traumas você vai ter. Sim, né? E quando acontecer dela lembrar, ela precisa estar amparada. Preparada e Sim. amparada. O que eu vou fazer com essa informação? Sim, né? Com certeza. Outra coisa, Lorena, que eu vejo muito é assim, crianças que foram abusadas e não têm coragem de falar em casa, né, para o pai, para a mãe, porque às vezes é dentro de casa mesmo. Sim. Vocês conseguem instruir essas crianças como agir, como portar, com quem falar? E outra coisa, a pessoa certa para falar, né? Porque se essa informação for para uma pessoa errada, aí acaba com tudo também, né? Inclusive no curso nós falamos sobre isso, quando a gente fala com as crianças, a gente fala muito sobre isso. E tem uma parte no curso que é bem legal e até emocionante, que a gente pede para que um policial de verdade e um conselheiro tutelar, ele participe da apresentação. Então a gente, quando for falar para a criança, que essa criança, quando ela sofrer, se sofrer, que Deus queira que nenhuma criança passe por isso, mas a gente sabe que elas são suscetíveis, então se sofrer um caso de abuso sexual, ela tem onde recorrer. Então vamos supor que essa criança, ao vir procurar uma líder da igreja, como eu sou, por exemplo, líder infantil, porque ela não tem coragem de falar para sua mãe ou para o seu pai, né? Nós como líderes, por exemplo, eu vou observar essa família. Eu sei se essa família tem como receber essa informação. Caso essa família não tenha como receber essa informação, eu vou tratar com essa família para que ela tenha como receber essa informação, porque eles vão precisar, mas eu primeiro vou cuidar dessa criança. É todo um cuidado. Então, né? assim, eu tenho que cuidar da criança, independente disso, mas eu preciso também, eu tenho que cuidar dessa família para ela receber informação, porque a gente precisa tratar. E inclusive, nesse curso a gente fala, né? Você tem aqui, olha, um policial, um conselheiro tutelar. Você tem pessoas que vão te proteger, independente do abusador dizer, olha, você não pode, porque geralmente eles ameaçam, né? Você não pode, porque se eu for preso, né? Então ali a gente oferece, tem uma parte muito legal que as crianças dão um abraço no policial e dão um abraço no conselheiro tutelar e eles realmente se sentem protegidos, né? E já teve casos também de que próprias crianças que já foram abusadas durante esse curso foram curadas. E pais que foram também abusados na sua infância, ao serem ministrados para os seus filhos, eles foram curados. Então, parabéns. Tem que ser falado sobre isso. Gente, tá vendo que trabalho lindo que a igreja faz? Parabéns, parabéns, Lorena. Eu acho que esse trabalho não tem que ser restrito só para as igrejas, sabe? É para a vida. Quantas pessoas não têm acesso a isso, né? A um direcionamento como vocês conseguem fazer com esse trabalho que vocês estão fazendo na igreja. Então, parabéns, assim. Eu agradeço profundamente e meu desejo de coração é que todos tenham acesso a um trabalho como esse, um acolhimento como esse, né? Sim, sim. Inclusive a gente abre esse curso, né? Esse curso ele não é só para ministros, não é só para os pais, a gente abre qualquer denominação, qualquer pessoa que queira participar. Não é restrito não, né, Lorena? Não é restrito. Vamos supor, eu não frequento nenhuma igreja, não sou de nenhuma igreja, não sou de nenhum ministério, não sou professora, não sou mãe, mas eu quero participar. Pode participar. Esse curso a gente vai fazer a cada 6 meses. É importante que a maioria das pessoas que queiram participe. Por quê, Rosana? Porque a gente entende que qualquer pessoa pode ser um adulto de confiança de uma criança. Claro. Então, por exemplo, pode ser que eu não tenha filhos, mas que a minha sobrinha se sinta à vontade para falar disso comigo. Pode ser uma tia, né? Pode ser uma tia. Uma professora. Exatamente. Inclusive, a Neide, que é a pastora que ministrou esse curso para a gente de capacitação, primeira vez, ela falou com a gente assim, olha, teve uma pessoa que me agradeceu muito por esse curso, porque ela não era mãe, ela não era educadora infantil, e ela falou assim, vou fazer esse curso porque eu tô sem nada para fazer, então eu vou lá e vou fazer, né? Vou ocupar meu tempo. E ela disse que fez sem entender o porquê que ela estava fazendo aquele curso. Mas que demorou uns 2 meses e a filha da pessoa que trabalhava com ela procurou ela e falou, tia, eu tô sendo abusada. Caramba. E ali, através do curso, ela teve o conhecimento de como se portar, de como abraçar aquela criança, né? E acolher aquela situação. E orientar, né, a criança.
então orientar a mãe da criança também. Então ela falou, agora eu entendi o porquê que eu fiz aquele curso. Então ela não tinha motivos para fazer, né? Mas Deus usou o curso para ela abençoar outras famílias. Lorena, onde que as pessoas podem achar mais informações sobre esse curso? Fala aí para quem está assistindo. Esse curso, a Missão Recreio vai estar fazendo a cada 6 meses. Então você pode entrar no nosso Instagram, @Missão Recreio, vai ter várias informações e sempre que a gente for fazer o curso, a gente vai estar lá colocando as informações necessárias de valores. A gente sempre cobra um valor muito simbólico, porque a nossa intenção é que realmente muitas pessoas participem. E a gente sabe que nem todo mundo, né, pode, então a gente abaixa o valor mesmo. E abre para que o máximo de pessoas possam participar. Então, todas as informações possíveis de horário, local, valores, tudo vai estar no Instagram da nossa igreja, Missão Recreio. Legal, obrigada, parabéns por esse trabalho. Amém. Agora vamos falar um pouquinho mais da Lorena. Agora. E me fala um pouco de você, quem é a Lorena? Então. Sei que você é do Maranhão, né? Sou maranhense. Me conta da sua vida, para a gente entrar na parte de maternidade também, porque eu quero muito saber mais sobre isso. Sou maranhense, sou de São Luís do Maranhão, tenho 30 anos, sou casada, sou mãe, sou ministra do Senhor e estou aqui fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E falando sobre maternidade, sinto no meu coração que esse é o tempo de Deus para que Ele me use para falar sobre isso para as mães, né? Então, realmente, ministerialmente falando, eu estou sentindo essa inclinação, né? Maternidade cristã. Você sempre teve vontade de ser mãe, assim? Não tinha vontade de ser mãe. Agora você tá com o neném. Na verdade, antes de me converter, eu até pensava assim, eu nunca vou me casar. Jura? Eu falava, nunca vou me casar, pra quê? Casamento assim, a gente junta, não deu certo, cada um vai pro seu canto, né? Sério? Não tem nada que prenda ninguém. Então eu sempre tive essa cabeça muito aberta, né? Nessa questão de relacionamento. Mas depois que eu me converti, eu entendi o propósito de Deus para a família, aí as coisas mudaram, né? E aí eu comecei a entender, eu falei, não, eu quero casar, eu quero estabelecer a minha família. E Deus começou a trabalhar isso em mim, mas foi um processo. E ser mãe é um projeto lindo, né? E nem sempre foi assim, né? Eu não queria maternidade porque eu trabalhava muito, né? Antes de casar, enfim, eu trabalhava muito. Então eu sempre achei assim, vou ter um filho que vai mudar a minha vida, vai mudar minha rotina, vai, sei lá, mudar meus planos, meus sonhos, tudo aquilo que eu penso. Então, ser mãe hoje foi uma... Como é que mudou de ideia, assim? Como é que foi? Depois do Evangelho. Foi depois do Evangelho, na verdade, eu comecei a pensar... Mas teve alguma coisa assim, específica, assim... Não teve. Na verdade, assim, Deus foi tratando comigo muito na área de relacionamentos, né? Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito dependente de relacionamento. Então, eu emendava namoro no outro, né? Quando eu estava no mundo, uma dependente emocional. Literalmente. De ter alguém, né? De precisar ter alguém. Ter alguém. Nunca estava satisfeita em estar sozinha comigo mesma, sabe? E quando eu me converti, e essa questão me distorceu um pouco da questão do casamento, porque você fica dependente emocionalmente e você conhece várias pessoas que te frustram e você fala assim, poxa, não vale a pena casar, nunca vou achar um cara legal para casar, né? E aí, enfim, depois que eu me converti, aceitei Jesus... Você foi casar logo com um pastor, né? Casei logo com um pastor, caramba. Mas eu nunca imaginava que isso acontecesse na sua vida. Não, eu nunca imaginava mesmo, porque você não era cristã, né? Não era cristã e era avessa ao evangelho. Não era só não era cristã, eu não queria evangelho de jeito nenhum, achava que crente era tudo maluco. Falava, esses crentes são tudo malucos, gente, querem tudo bitolado, querem converter todo mundo. Então, assim, eu sempre tive essa visão do crente, então nunca quis nada relacionado à igreja. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito sedenta a Deus, né? Mas eu buscava Deus em vários lugares. Sim. E assim, eu fui buscando aqui, fui buscando ali. Por último, eu busquei no espiritismo, né? E me envolvi naquilo.
Então, era algo que eu estava achando que eu estava, né, buscando a Deus daquela maneira e realmente meu coração era um coração sedento, né? Eu, desde pequena, tinha experiências com o mundo sobrenatural. Então, o espiritismo para mim foi algo mais palpável. Entendi. Porque como eu tinha muitas experiências, espiritualmente falando, desde muito nova, eu achava que aquilo era normal. Então, porque o mundo espiritual, ele existe. Ele existe, lógico, né? Existe. Mas a minha visão era distorcida do mundo espiritual, entende? Entendo. Então, eu fui buscando onde eu achava que estava a resposta. Só que, sabe quando você não sente a paz que excede todo entendimento? Amiga, eu sei. E aí eu ficava, falava, gente, tem alguma coisa muito estranha, porque eu tô buscando a Deus, eu tô querendo mais de Deus, tô buscando em vários lugares, mas tem um vazio que não é preenchido. Tem algo que não tá me satisfazendo. E que homem nenhum me satisfazia, que religião nenhuma me satisfazia, e religião não satisfaz ninguém, porque o que satisfaz é a presença de Deus, independente de qual igreja você esteja. Então, eu ficava muito nessa, eu falava, gente, tem alguma coisa que tá faltando, não tá legal, não tá batendo. E aí eu recebi um convite para participar, não sei se você já ouviu falar do Encontro com Deus. Já ouviu falar? Não. Algumas igrejas utilizam o encontro com Deus, é um tempo que você fica 3, 4 dias fora, tipo retirado, um retiro? É como um retiro. E ali você escuta ministrações da palavra de Deus e é algo assim muito forte, muito impactante. Sim. E na época que eu fui, eu namorava, e eu tinha um namorado já há uns 2 anos. E tava tudo bem com o meu relacionamento, né? Mas eu fui pro encontro com Deus achando que eu ia tomar banho de piscina. Tipo, para um retiro, assim, eu né? falei, Vou descansar. Exatamente, porque a propaganda que me fizeram... me encontrar com Deus. A propaganda que me fizeram foi uma propaganda enganosa, Vou para um spa. Me falaram assim, cara, bota uma roupa levinha, lá é super bacana e tal. Aí eu falei, pronto, vou tomar banho de piscina, vou jogar um vôlei, vou brincar, e tá tudo bem, tá tranquilo. E fui, porque a pessoa sabia que se falasse você vai receber ministração de Deus, eu não ia. Porque lembra que eu era avessa ao evangelho? Então eu não ia. Então eu fui com essa intenção, né? Cheguei lá, ministração atrás de ministração. E eu já, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Só tem crente nesse lugar. Eu não gosto de crente, eu não gosto. Então, assim, pra mim foi uma guerra muito grande. Hoje eu sei que foi uma guerra espiritual, né? Porque difícil você, com toda a resistência espiritual, se manter firme em meio a tanta ministração. E aí eu queria fugir daquele lugar, tentei fugir. Sério? Tentei fugir, eu falei, gente, me tira daqui, pelo amor de Deus, não vai dar certo esse negócio. E não consegui fugir, mas ainda bem que eu não consegui fugir, porque quando foi na última ministração do último dia, o Espírito Santo te tomou. E me tomou e eu falei, uau, senti a paz que eu tava precisando. Ai, que delícia. E aí eu falei, encontrei. Deu tempo naqueles dias ali. Deu tempo. Na última ministração. Eu falei, uau, senti a paz que eu precisava. Só que eu saí dali, tinha um namorado lá fora e não consegui permanecer. E eu falei assim, poxa, muito difícil, né? Porque meu namorado era ateu, né? Então, assim, é muito difícil você lidar com o mundo aqui fora, né? Com as seduções do mundo e tudo mais. Então, eu saí de lá, não consegui me manter firme. Mas, assim, a semente foi plantada no meu coração, sabe? E eu sempre que pensava em Deus, agora eu pensava de uma maneira diferente. Sim. E até que em um dia específico, aí já entra o meu testemunho mais... Pode? Claro, vamos lá, pode. Até que um dia específico, eu tava com esse meu namorado num motel, Rosana. Olha só, gente. Tô assim, abrindo algo que eu ministro para as pessoas, né, nas igrejas, mas agora aqui Conta pro Café com Rosana Paz. No Café com Rosana Paz. Eu estava com meu namorado e eu tive uma visão espiritual. E foi uma visão, Jura? assim, muito real, muito real. E eu sabia que era algo estranho que estava acontecendo, mas eu não entendia. Sério? Eu não tinha esse discernimento, né?
E aí eu tive uma visão e que eu via vários fogos, assim, era como se eu estivesse no meio de uma fogueira. E eu via aquela chama vermelha subindo. E eu comecei a sentir aquele calor na minha pele. Eu comecei a suar e suava. Eu falava, eu tô passando mal, eu não sei dizer o que é. Porque ao mesmo tempo que eu tô suando, eu não tô sentindo dor, eu não tô sentindo algo que me incomode no meu físico. Eu só tô sentindo um calor que tá me fazendo suar e tô vendo a coisa palpável. Você Assim, viu, assim, via. você teve... E era muito estranho, porque ao mesmo tempo eu tava com meu namorado que era ateu. E ele falava assim, o que é que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. Caramba. Mas aí ele falou assim, você tá com fome, sua pressão caiu, alguma coisa aconteceu. E ele tentou ali ajudar, eu falei, cara, não tá dando certo. E aí eu parei e falei assim, vou respirar fundo. Sabe aquele momento de eu preciso agora me Será que você teve uma experiência concentrar. assim, tipo do inferno? Então, Olha, eu acredito que eu vi o lugar que eu tava indo. É. E assim, era desesperador a sensação, sabe? Mas Caramba. assim, a visão que eu tive, eu falei assim, cara, eu preciso me centrar agora e entender se eu tô sentindo. Porque foi tão desesperador que eu achei que eu tava ficando cega. Porque eu falei assim, eu tô ficando cega, tô vendo alguma coisa. E aí eu falei assim, cara, eu preciso sentar, respirar fundo e entender. Tô sentindo dor, tô vendo alguma coisa, o que tá acontecendo comigo, sabe? E aí eu falei pra ela assim, poxa, me deixa um minutinho só aqui que eu preciso entender o que é isso que tá acontecendo. E aí quando ele saiu, que eu fiquei a sós comigo mesma, eu entendi assim, isso é algo espiritual. Deus está me dando uma visão, porque eu já tive experiências né, no espiritismo, eu tinha experiências espirituais, então assim, eu sabia que isso existia, Sim, né? E eu falei, cara, é isso, tô tendo uma experiência, e aí eu falei com Deus naquele momento, num motel. E isso, assim, é algo que hoje eu falo sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, porque Deus fala com a gente, Ele olha pra gente onde a gente tá. Aonde a gente estiver, Aonde a gente estiver, independente. Ele quer que a gente conheça Ele, sabe? E se for preciso estar num motel, Ele vai pegar a gente Ele te lá. ama, independente Gente, de qualquer isso é coisa. muito lindo, né? isso é muito lindo. E assim, o Deus que falou comigo no motel é o Deus que está falando com a gente hoje aqui. É o mesmo, né? é o mesmo. Então, assim, isso é a graça, a misericórdia de Deus, né? Caramba, que experiência, hein? Um lugar que naturalmente as pessoas estariam distantes de Deus, é um Sim. lugar que acontece muita traição. O motel é um local que as famílias são pesado, rompidas, né? Famílias são rompidas naquele lugar. Né? Enfim, várias coisas que acontecem ali, mas ali a glória de Deus se manifestou. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, sabe? E eu tomei uma decisão para minha vida, renunciei tudo. Falou assim, não, agora vai. Agora vai. Falei, eu acho que assim, hoje eu falo, né? Deus sabe como fala com a gente. Sim. E essa é a multiforme graça com cada de Deus. filho diferente, né? Ele sabia que ele falando comigo assim, eu ia ouvi-lo. Então, assim, eu percebo como Deus foi misericordioso comigo, porque ele sabia como falar comigo, ele usou o momento certo, a hora certa, do jeito certo. E a partir daquele momento eu falei assim, eu não posso fingir que eu não tive essa experiência. Eu não posso fingir que eu não vi o que eu vi. Eu não posso... E eu ouvi Deus falar nitidamente. Aconteceu. Eu ouvi naquele dia, eu perguntei para Deus, Senhor, isso é uma experiência que eu estou tendo? Isso é espiritual? E eu escutei nitidamente a voz do Senhor falando comigo. E Deus falava tipo, para mim... audível mesmo. E Deus falava para mim que tinham coisas que me afastavam da presença de Deus. E Ele falava e eu falei assim, pronto, é a experiência que eu precisava. E ali, naquele momento, eu tive a força e a coragem para renunciar a tudo e assim, viver uma nova vida, porque a vida com Deus é uma nova vida. É diferente. E é diferente, sabe? E aí, a partir dali, eu senti a paz que eu tanto procurava. Eu falei, cara, senti, me encontrei. E é em Jesus que eu me encontrei. E aí eu fui, experiência maravilhosa. aceitei Jesus,
me batizei e nunca mais saí dos caminhos do Senhor. E agora até hoje. A gente está aqui conversando, você fazendo esse trabalho lindo na igreja, junto com o seu marido. Exatamente. Sendo mãe. Exatamente. Deus realmente tinha muitos planos na sua vida. Mudou tudo, né? Muitos. Mudou tudo. Meu amor, obrigada. A gente passa muito rápido aqui, né? Muito rápido. Eu quero agora que você deixe uma mensagem para as mães que estão te ouvindo, para todas as pessoas que vão precisar, que você falou que vai impactar de alguma forma. Sim. Fala o que você quiser para quem está te vendo ali agora. Sim. Deixe uma mensagem final. Amém. Então, eu queria falar algo que, na verdade, nós não tivemos tanto tempo para falar hoje. Eu queria falar sobre você, mãe, você, pai também que está assistindo esse vídeo. Você precisa discipular os seus filhos. Você precisa cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Você precisa se preocupar com que homem, que mulher você está gerando para esse tempo, para esse mundo. Sabe, a gente se preocupa com tantas coisas. A gente se preocupa em deixar um legado financeiro para os nossos filhos. A gente se preocupa em deixar herança. A gente se preocupa em deixar isso, em deixar aquilo. Sabe, a gente se preocupa em educar. Mas a gente tem que se preocupado com o lado espiritual das nossas crianças. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é: discipule os seus filhos, sabe? Filhos bem cuidados, crianças bem cuidadas, crianças amadas, crianças protegidas. A gente falou hoje aqui do abuso sexual infantil. São adultos que não são frágeis, são adultos fortes, são adultos saudáveis espiritualmente falando. São adultos maduros, né? Então, a semente que você planta no seu filho, na criança que você conhece, hoje você vai colher lá na frente. Pode ser que você não veja isso agora, mas lá na frente você vai colher. Então eu faço um apelo para as mães, para os pais: discipulem os seus filhos. Quando eu falo de discipulado, é tempo de qualidade com os seus filhos. Falem de Jesus para eles. Eles precisam ouvir, não só na salinha da igreja uma vez por semana, mas eles precisam ouvir falar de Jesus dentro da sua casa. Eles precisam ver os pais ajoelhados orando. Eles precisam ter experiências com Jesus dentro de casa. Eles precisam ver exemplo de homem e de mulher de Deus dentro de casa. Então tudo isso a gente fala, e assim, não é gastar palavras, né? Isso tudo você vai colher futuramente. Então invista tempo no seu filho. Invista qualidade no seu filho, porque lá na frente você vai colher e vai gerar para o mundo. Você vai gerar para o mundo um homem e uma mulher que vai fazer a diferença, né? Então seja você a pessoa que vai dar ao mundo um homem e uma mulher de Deus que vai impactar essa geração. Maravilhosa. Gente, que mensagem é essa? Você me representa como mãe, como mulher. Eu sempre tive essa preocupação, mesmo assim, sem me converter, assim, o que eu vou deixar para os meus filhos como um legado, além, né, do dinheiro, espiritual. A herança espiritual, os valores. E muito obrigada, eu estou muito feliz hoje. Amém. Eu acho que a mensagem foi super importante. Obrigada. Amém. Obrigada, Rô. Obrigada a todo mundo que assistiu. Gente, vocês gostaram? Eu amei muito. Amei demais. Manda pra todo mundo. Dá vontade de ficar falando aqui, né? Não, e flui. Eu tô falando assim, o tempo passa rápido, e quando a gente tá falando das coisas do alto, é gostoso, né? Da gente transmitir. É verdade. Obrigada por estar aqui fazendo parte do café. Amém. Tá? É um prazer falar de Jesus e falar de Jesus ao seu lado. Foi um prazer enorme. Obrigada, tá? Amém. Um beijo pra vocês e até o próximo Café com Rosana Paz.